Alguma vez, você juntou um dinheiro que você nunca tinha juntado, por exemplo, 30 mil reais, e aí uma coisa quebrou no seu carro. Eu não preciso dizer quanto custou o serviço. Já te digo. Vocês querem adivinhar? 30 mil. Aí você para ver a relação entre as coisas e você fala, mas não pode ter relação. Tem. Eu vou explicar os padrões para vocês, só que deixa eu contar uma história rapidinho para vocês. Tinha uma mulher sentada bem aqui. Ela virou para mim e falou o seguinte, o que você está falando não tem fundamento. Aí eu falei, não? Ela, por quê? Aí eu falei, por quê? Eu sou do mercado financeiro, comecei a investir, a minha meta era juntar 200 mil reais. E eu nunca consegui juntar 200 mil reais. Eu falei, me fala o que aconteceu da última vez que você chegou mais perto. Porque eu não preciso entender os números, eu não quero saber qual ação caiu, se o Bitcoin subiu ou desceu, eu só quero te explicar que o que fez você perder esse dinheiro não estava no computador em que as suas ações estavam configuradas. O que foi que aconteceu quando você chegou perto dos seus 200 mil reais acumulados em investimento? Da última vez, ela disse, meu filho ficou doente. Eu falei, beleza. Quanto você gastou? Ela falou, 30 mil reais. E sorriu. Quem perde 30 mil reais e sorri? Entenda, quem tinha um plano muito bom com aqueles 30 mil reais. Quando ela sorriu, eu pensei, essa mulher fez algo muito bom com esses 30 mil reais. Melhor do que ter deixado ele na conta. Aí eu falei, você é casada? Aí ela sorriu. Eu falei, achei. Ela divorciada. Quando eu perguntei o que você fez com os 30 mil, ela sorriu. Quando eu perguntei se ela é casada, ela sorriu. E estufou o peito e falou, divorciada. A gente precisa saber quem deu o pé na bunda de quem aqui? Ou vocês já entenderam? Quem deu o pé na bunda de quem? Hã? Ela deu o pé na bunda do cara. Eu falei, legal. Ela perdeu 30 mil reais, se orgulhou, é divorciada e se orgulhou. O filho ficou doente, o marido saiu de casa porque ela deu o pé na bunda dele. Esse cara tem dinheiro ou não tem? Não. Ela gastou os 30 mil reais para provar para ela e para todo mundo que o cara era um merda. Agora entendam, o tamanho do problema é aquele tamanho que as pessoas veem e você consegue suportar. Todo mundo que tem um problema, cria o problema de um tamanho que seja grande o suficiente para que os outros notem, tá claro aqui? Mas não pode ser tão grande a ponto dela não conseguir suportar. Então entenda a lógica. Se a doença do filho tivesse custado 3 mil reais, seria um problema bom? Por quê? Não. Porque se fosse dividir no meio, 1.500 reais o marido teria. Então, se fosse um problema só de 1.500 reais para cada um, o marido ia chegar junto, aliás, o ex ia chegar junto e ela não ia poder chamar ele de merda. Então ela criou um problema. Elton, mas foi o filho. Amanhã eu explico a relação inconsciente entre as duas coisas. Ela criou um problema de 30 mil, porque 15 ele não teria. Entende? Por isso que ela não criou um problema de 50, porque não precisava ser 50, precisava ser 30. Se fosse 50, seria um prejuízo muito grande, e se fosse só 3, não teria tido o efeito que ela queria. Vocês acompanharam? Porque existem 4 padrões nas nossas relações. E esses padrões se manifestam por causa da dependência emocional. Põe na tela para mim, por favor. Amanhã a gente vai falar bem desses ciclos e você vai entender os seus ciclos, os seus padrões,
O que acontece, o que se repete e por que acontece, porque se repete. Só acontece, só se repete por causa das suas relações. Nós somos seres, presta atenção aqui, joga na lousa para mim, por favor. Nós somos seres racionais. Posso trazer alguns aqui? Pode. A Bianca disse assim: meu marido disse que ia me mandar para a NASA, pois tudo de ruim que possa acontecer na saúde só acontece comigo. Aí a Joyce entrou... Espera aí, antes, só para vocês completarem o raciocínio, como é o nome dela? Bianca. Vamos entender sempre acontecimento e momento. Tudo de ruim acontece na vida dela. A frase está incompleta. Tudo de ruim acontece na vida dela quando eles estão prestes a fazer algo bom só para eles, ou algo maior do que eles sempre fizeram. Essa mulher nunca fica doente quando as coisas estão mal. Nem preciso saber quem é, nem preciso saber que doença é. Mas essa doença só aparece no topo. A sua dívida só aparece no topo. O abuso só se repete no topo. A traição só se repete no topo. O roubo, o acidente só se repete no topo, lá embaixo. Nada acontece de ruim. Inclusive, é por isso que muitos de vocês só ficam lá embaixo, porque lá embaixo ninguém quer abusar de você, ninguém quer te trair, ninguém quer seu dinheiro, porque você está ferrado, você está ferrada. É por isso que tem muita gente que vira e fala: deixa eu ficar endividado aqui porque ninguém me liga. Deixa eu ficar doente porque ninguém me liga. É o que aconteceu com a Joyce, que veio competir com ela. No bom sentido, no bom sentido. Eu sempre fico resfriada nas férias, carinha de choro. Fico muito resfriada. Já tive 4 pneumonias, 2 Covid e HN1. E a Michele disse assim, ó, essa aqui é boa de exemplo. Toda vez que tento engravidar, acontece algo. Funcionários que assinei no trabalho saem, ou alguma engravida. Antes eu não tinha dinheiro para inseminação. Quando eu consigo, preciso fazer a cirurgia, tudo atrasa e ela não consegue engravidar. Tem um negócio interessante aqui. E o que eu quero... relacionais. É fazer com que de hoje para amanhã você comece a usar o óculos que a gente usa. É um óculos completamente divergente. Ela diz que toda vez que ela tenta engravidar... Repete para mim, por favor. Alguma coisa acontece. Ela citou só algumas. Funcionários saem do trabalho, alguma funcionária engravida, e quando ela tem dinheiro que sobra, não sobra tempo. E quando sobra tempo para fazer a cirurgia, tudo da cirurgia atrasa. Aqui a gente já conseguiu ligar os 2 pontos, né? O acontecimento e o momento que isso se repete. Essas coisas só acontecem quando ela tenta engravidar. Aqui ela já usou o óculos e entendeu. Isso só acontece quando eu tento engravidar. Quem aqui pegou Covid? Observe o seguinte. Você pegou Covid numa data X, correto? Tente deslocar essa doença no tempo e você vai perceber que fazia sentido naquele dia, naquela semana, naquele mês. Tente imaginar você ficando doente 2 meses antes. Possivelmente 2 meses antes você estivesse fazendo algo que não fizesse sentido ficar doente. Assim como possivelmente 2 meses depois você estivesse fazendo algo ou não estivesse fazendo que não fazia sentido ficar doente. É igual a essa mulher. Ela só perde funcionário. Ela só tem problema quando ela tenta engravidar. Essa é a ligação. Se vocês entenderem, lembra? Entender, resolver e evitar. É isso que vai fazer vocês terem o resultado que nós estamos tendo. Começar a corrigir algumas relações, nem precisam ser todas, só algumas. E por que que isso acontece na nossa vida? Por que que isso afeta a nossa vida? Por que que isso interfere tanto? Por causa disso aqui, ó. Nós somos seres racionais.
Por mais que você seja uma pessoa sentimental, uma pessoa emotiva, uma pessoa reativa, explosiva, chorona, coloca na tela para mim, por favor, a lousa. Você continua sendo um ser racional, predominantemente racional. Só que você tem reflexos emocionais, só que são só reflexos. Aquilo que você pensa interfere em como você reage. Só que nós somos uma espécie que, diferente das outras, nós nos importamos com os outros da nossa espécie. E nós nos importamos com quem se importa com a gente. Então nós temos reflexos emocionais por causa do que nós pensamos e temos reflexos emocionais por causa das nossas relações, das nossas ligações. Se alguém passar na rua, um estranho, e te chamar de gordo, de gorda, de burro, de frustrado, de idiota, você não vai se importar. Mas se o seu amigo fizer uma cara de que você parece burro, gordo, idiota, qualquer coisa do tipo, você vai se alterar emocionalmente. A nossa espécie tem um defeito que se chama dependência emocional. Você se altera emocionalmente a partir do que você pensa e a partir do que os outros pensam de você. E a dependência emocional é justamente isso. Quando o estado ou a ação de uma pessoa, estado é como você fica, ação é o que você faz, depende da ação ou do estado de outra pessoa. Aí a gente volta lá para os otimistas sem resultado. A ação de uma pessoa depende do estado da outra. A pessoa quer montar uma empresa com um sócio lá no Canadá, a mãe que não entende nada daquele segmento, a mãe que não entende nada de empreendimento e a mãe que não sabe em que parte do mundo fica o Canadá diz: meu filho, eu estou sentindo que não é bom que você faça isso. Ou ela pergunta: o que vai ser de mim se você for? Aí a pessoa que tinha capacidade e disposição, mas não tem permissão, diz: é verdade, eu não sei o que vai ser de mim. Aliás, eu não sei o que vai ser de você se eu for. E no fim das contas, ela está dizendo: eu não sei o que vai ser de mim se eu for e você ficar mal e eu não der conta de lidar com isso. Aí nós temos pessoas competentes, pessoas capazes, muitas vezes casadas com pessoas que são alvos da dependência emocional. É a mulher que está dizendo: amor, vamos fazer tal coisa. E a prioridade na vida dele é a mãe dele. E pior, é o problema da mãe dele. E o pior é o problema que a mãe dele tem com o pai dele e que ele não criou e que ele não tem que resolver e não pode resolver, mas acredita que tem que resolver. E o estado e a ação dele depende não só do que a mãe dele pensa, de como ela está e do que ela está fazendo. Depende, inclusive, das pessoas que conhecem ele e que conhecem ela. E isso, inclusive, está presente nas relações onde as pessoas nem aqui estão mais. Você vai fechar o seu consultório de odontologia? O que o seu pai diria se ele estivesse vivo? É mesmo, não vou fechar. Era o sonho do meu pai. Ele deu a vida para eu me formar em odontologia. O seu marido vai ser transferido para Vale, lá do outro lado do Brasil, e você vai deixar a sua mãe aqui? É melhor que ele não vá. É melhor que ele se acidente. É melhor que ele seja demitido. É melhor que ele adoeça. É melhor que a gente se ferre. É melhor. E tem gente que pode piorar a vida sendo promovida também, que a Alexandra disse aqui, Alexandra Lopes da Silva. Toda vez que tem um ajuste no salário, acontece algo que tenho que gastar exatamente o valor do ajuste no salário. Amanhã vocês vão descobrir qual é o teto de vocês. E a primeira dica que eu vou dar para vocês é: não tente romper esse teto sem quebrar padrão. Toda vez que você romper o seu teto financeiro, você vai voltar ou para o limite do seu teto ou para o seu chão. E tanto no seu teto, que é o pico lá do gráfico da pré-queda, quanto no seu chão,
que é o vale, que é a base. Existe um número e um CPF. Quer um exemplo? O número da pessoa é 50 mil reais. Quando ela chega em 45, o WhatsApp dela começa com informações que ela não consegue ignorar por causa de relações que ela tem. E talvez você esteja com medo de eu te transformar ou propor que você se transforme em uma pessoa fria. Mas eu só quero que você seja uma pessoa livre. E você vai aprender que relações saudáveis exigem vínculos fortes e limites claros. Se você não colocar limites claros nas suas relações, elas vão te paralisar. Porque toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações, e o fato de alguém te amar não impede que seja por mal. Desculpa. O fato de alguém te amar não impede essa pessoa de te fazer mal, mesmo que não seja por mal.